Bom, hoje a gente vai discutir aqui um dos capítulos mais significativos da história da psicanálise, dos mais polêmicos, dos mais controversos e dos mais marcantes, né, da história da construção de Freud, da psicanálise, né? Bom, mas antes de chegar nesse capítulo, a gente vai fazer uma breve discussão de como Freud estava elaborando a sua teoria, né? Bom, a gente está vendo em sala de aula que Freud estava atendendo as histéricas, atendendo os neuróticos de forma geral, né, que chegavam ao seu consultório, e ele estava compreendendo que existia então um mecanismo de recalcamento, né, que é a defesa do ego diante de uma representação incompatível. O que é isso, né? Diante de algo traumático, que poderia ser qualquer experiência que cause medo, dor, sofrimento, o ego vai se defender, vai querer apartar aquela lembrança da consciência, né? Então Freud vai identificar que essas experiências elas não são apagadas, elas ficam apartadas da consciência, mas continuam tendo efeitos através dos sintomas, né? Na histeria, por meio da conversão histérica, né? Onde esse afeto, por não conseguir ser descarregado, ganha o corpo, então vai ser originado um sintoma corporal, né? Que vai simbolizar o conflito traumático, digamos assim, né? E na neurose obsessiva, Freud vai desenvolver essas ideias em alguns textos logo após esse livro que a gente está estudando, que é o Estudo sobre Histeria. Que o neurótico obsessivo ele vai ter várias características como a conscienciosidade, os seus pensamentos ruminantes, seu apego às regras, às normas, né? Como defesas diante de ideias que são incompatíveis, que trazem culpa, que trazem constrangimento ao ego, né? Bom, nesse livro Estudo sobre Histeria, Freud então está nos falando o quê? Que os traumas ocorrem diante de ideias conflituantes, diante de conflitos, diante de ideias que são excessivas para o ego, que a pessoa não consegue lidar com aquela ideia, né? Então tende a recalcar. Em síntese, né, bem em síntese mesmo, é disso que trata Estudo sobre Histeria. E o que vai acontecer logo em seguida, né? No ano seguinte, Freud vai publicar alguns textos chamados As Neuropsicoses de Defesa e Novas Considerações sobre as Neuropsicoses de Defesa. Então, entre 1894 e 1896. Então, nesse período de 3 anos, né? Freud vai continuar atendendo pacientes de neuroses diversas, né? E ele vai ampliando sua compreensão acerca das neuroses. Esse quadro que ele coloca no livro Estudo sobre Histeria, do recalcamento, né, da defesa do ego, recalcamento e uma ideia, uma lembrança, um afeto apartados da consciência, não vão ser particularidades da histeria, vão ser para todas as neuroses. Então, essa é uma compreensão que Freud já propõe ali, né, nesses estudos, logo em seguida do estudo sobre histeria. Mas o que vai acontecer, né? Freud vai continuar atendendo pacientes, ele vai tentando sempre chegar no trauma que causou toda a neurose, o trauma original, o primeiro trauma, né, na vida da pessoa que originou as neuroses. Se a gente observar, nesse livro Estudo sobre Histeria, os traumas eles não estão na infância, né? Eles estão muito ali próximos da experiência atual do paciente. Então, o cheiro da torta queimada ou do pudim queimado, né, estão na vida atual da paciente, o cheiro do charuto também. No caso da Catarina, as cenas que ela viu estão entre os 14 e os 16 anos, não tem cenas infantis, né? E Freud vai dizer o quê? Que o seu método catártico nesse momento, ele atua no sintoma, para resolver o sintoma, tira o sintoma, mas ele admite que outros sintomas surgem, né? Então algo continua
originando sintomas por trás, né? Por trás da consciência algo continua agindo, né? Essa é uma suspeita que ele vai lançando, em que ele vai aprofundando então nos seus próximos estudos, nos seus próximos casos, ele vai voltando cada vez mais ao passado remoto dos pacientes, vai procurando traumas cada vez mais arcaicos, mais antigos, né? E ele vai encontrar, né? Olha que é interessante, ele vai voltando cada vez mais nas experiências infantis e vai entendendo que a infância tem uma importância fundamental na vida do sujeito, né? Que vai marcar de tal modo que os sintomas que surgem na adolescência, na vida adulta, podem ser encontrados com uma raiz lá na primeira infância, né? E nos estudos que Freud chama de novas considerações sobre as neuropsicoses de defesa, ele vai lançar uma hipótese sobre os casos que ele está atendendo. Freud vai divulgar esse texto e vai chegar à conclusão de que os traumas ocorrem muito cedo na vida dos pacientes, na vida dos neuróticos. Ele vai dizer que encontrou casos de traumas que ocorrem entre 1 e 2 anos de idade, 3 anos, 4, 6, 7 anos, né? Ele vai conseguindo então chegar cada vez mais na infância, na mais tenra infância dos pacientes. Através do que? Desse método catártico, né? De tentar buscar junto com o paciente lembranças, memórias, conflitos, né? Então ele vai conseguindo chegar cada vez mais na infância. E o que é esse trauma? Freud vai encontrando algo que o surpreende, que esse trauma vai ser sobretudo um trauma sexual. É sempre uma experiência sexual numa idade que o sujeito não tem como lidar com aquela experiência. E essa experiência sexual se trata de abusos sexuais. Freud vai compilar vários casos em que o paciente histérico foi abusado sexualmente por empregadas, por serviçais, por professores, por parentes, etc., né? Pelo irmão mais velho, né? E os neuróticos obsessivos também, eles foram abusados, né? Passaram por um abuso sexual e eles passam a também ser abusadores na infância, né? Então eles começam a ter prazer no abuso de um irmão mais novo, irmã mais nova, e essa culpa que surge posteriormente pelo prazer nesse abuso replicado vai originar a neurose obsessiva para Freud. E a histeria seria a experiência passiva de ser abusado, né? Isso fica como um resto enigmático, né? Que o sujeito não consegue entender o que está acontecendo e vai surgir como sintoma na posteridade, na adolescência, na vida adulta, né? Então Freud chega a essa conclusão, né? O trauma fundamental das neuroses é um abuso sexual. Muito bem, a gente tem então essa noção, né, essa hipótese, essa teoria lançada por Freud, que a gente chama de teoria da sedução, nesse momento da construção teórica da psicanálise, né? Então Freud vai compreender que por trás de toda neurose há um abuso sexual. O trauma, né, essa experiência excessiva, vai ocorrer então na infância e sempre vai ser uma experiência sexual, um trauma sexual, um abuso sexual, né? Perpetrado por uma pessoa, por um sujeito que também sofreu um abuso, ou um adulto perverso, né? Um adulto perverso que vai abusar dessa criança, né? Bom, Freud vai levar essa ideia, então, vai escrever um texto sobre apresentando essa hipótese, né? E também vai levar essa ideia para um congresso, vai discutir essa ideia com seus pares, né? E vai ser extremamente rejeitada a sua teoria. Os cientistas da época, entre eles o Krafft-Ebing, que é um importante estudioso da sexualidade humana na época, e até hoje é uma grande referência, né? Um dos precursores dos estudos sobre a sexualidade humana, ele vai praticamente ridicularizar o que Freud apresenta no congresso lá para os seus pares, né, no ano de 1896 e 1897. E Freud vai sair de lá muito chateado, digamos assim, né? Inclusive na sua biografia, escrita por Peter Gay,
ele vai relatar, o Peter Gay relata que Freud vai responder que os seus críticos são todos burros e que vão todos para o inferno, né? É uma bela forma de responder uma crítica, né? Bom, mas o que isso vai levar Freud, né? Freud, então, vai repensar sua teoria, né, que foi tão rejeitada, duramente criticada. Freud, então, vai voltar o seu olhar para os pacientes que ele está atendendo e vai olhar principalmente para si mesmo, né? Olha que interessante, nessa época Freud, descobrindo a psicanálise, também inicia um processo de autoanálise. Ele mesmo vai começar a tentar analisar a sua própria história, né? Freud se considerava um neurótico, Freud se considerava um histérico, né? E ele vai começar a propor uma autoanálise, né? Vai analisar seus próprios sonhos, já vai começar a identificar o sonho como uma formação que dá acesso ao inconsciente, né? E nesse processo Freud levanta algumas hipóteses, algumas dúvidas, né? Primeiramente ele coloca, né, bom, se toda neurose é causada por um trauma sexual, por um abuso sexual, e para ter um abuso sexual tem que ter um adulto perverso, né? Um adulto perverso que vai ser um abusador da criança, então o número de perversos tem que ser muito grande, né, na sociedade para ter o tanto de neurótico que a gente tem na sociedade. Inclusive, se Freud é um neurótico, ele tem que ter sido abusado, né, pelo seu pai, por algum adulto, enfim. E Freud não reconhece isso na sua história. Ele fala, bom, eu não fui abusado, não há esse traço de memória, não há essa lembrança, e então a teoria falha, né? Então Freud vai repensar essa teoria do trauma sexual, a sua teoria da sedução, né? E vai então dar um passo muito importante para a história da psicanálise. E aí que está a grande virada, né? Ele vai então sair dessa noção de trauma sexual, de abuso sexual, para a noção de fantasia, né? Os pacientes então, quando eles relatavam para Freud algum abuso sexual, alguma cena de sedução por um adulto, por outra pessoa, Freud vai encarar que talvez ali não esteja, o paciente não esteja falando de algo concreto, de algo da realidade, né, factual, mas que esteja ali em jogo uma fantasia, né? Um desejo, uma fantasia está em jogo criando aquelas cenas, né? E aí é um passo importante na história da psicanálise. Muitos historiadores da psicanálise vão dizer isso, né? Que aí em 1897 Freud vai dar esse passo para a compreensão então do mundo da fantasia. Ele vai se descolar um pouco da busca por um trauma na realidade, um trauma concreto, um trauma factual, para a origem das neuroses estar também relacionada ao mundo da fantasia, né? Eu tenho aqui um livro do Laplanche, que é um estudioso de Freud, que eu vou ler o trecho para vocês da carta que está disponível aí na nossa plataforma EAD, que vocês vão ler para poder responder as questões, né? Mas que Freud começa assim a sua carta, né? Em 1897, no dia 21 de setembro de 1897, que marca a entrada da primavera, né? Freud escreve para o seu companheiro, para o seu confidente Fliess, né? Devo confiar-te imediatamente o grande segredo que no decorrer desses últimos meses se revelou lentamente. Não acredito mais na minha neurótica, ou seja, não acredito mais na teoria da sedução, na teoria que as neuroses são originadas por um trauma sexual, né? E aí, Laplanche é um autor que vai dizer que Freud nunca abandonou por completo. Ele dá digamos assim, dá um tempo na teoria, né? Mas que Freud sempre busca, nos outros casos, ao longo da sua carreira, sempre busca identificar um trauma real, ali uma cena que ocorreu na realidade, mas de certa forma ele se descola dessa busca pelo abuso sexual, né? As cenas vão estar muito recheadas, vão estar muito mescladas com fantasia, com as fantasias infantis, né? Com a compreensão do mundo infantil.
E aí a gente vai ter um mar de possibilidades que a psicanálise vai explorar, né? Ela sai da busca pelo abuso sexual e entra no campo da fantasia, e aí Freud vai escrever textos riquíssimos, belíssimos, importantíssimos na história da psicanálise, como os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um dos textos que a gente vai ler, vai escrever a interpretação dos sonhos, onde lá vão estar sendo trabalhadas as fantasias, as produções do inconsciente, né? Enfim, a psicanálise começa uma outra fase a partir dessa carta de 1897, que Freud rompe com a teoria da sedução. Rompe em partes, né? Mas há um abandono relativo dessa teoria da sedução, a teoria de que o trauma é um trauma sexual, um trauma de um abuso sexual, né? Isso é bem polêmico na história da psicanálise, pois sempre vão ter pesquisadores retomando essa questão do abandono de Freud. Mason é um pesquisador que teve acesso aos arquivos Freud, né, que é uma série de documentos que estavam sob sigilo, né? Na década de 80 ele vai ter acesso e ele vai publicar um livro que ficou um best-seller na época, na década de 80, né? Agora eu não me recordo o nome, eu vou colocar o nome aqui para vocês, né, na edição do vídeo, mas nessa obra que vai estar aparecendo por aqui, o Mason vai escrever que Freud foi um covarde, que Freud estava assim diante de casos de abuso sexual, que Freud estudou vários casos que eram de abuso sexual e que vai abandonar porque essa teoria foi rejeitada pelos cientistas da época, né? Vai dizer que Freud tinha provas dos abusos, que Freud foi a necrotérios pesquisar, né, os laudos, enfim. Essa obra vai trazer todos esses arquivos à tona e vai jogar isso, né? Olha, Freud foi um covarde, enfim, né? O que vai acontecer de fato, né? O que a gente pode sintetizar dessa história? Que Freud não vai abandonar por completo a teoria da sedução, ele vai considerar sim que há casos que houve o abuso, né? Ele não vai descartar por completo. Há casos que houve o abuso sexual, mas nem todo caso há o abuso sexual. Há casos que não há e gera uma neurose, né? Então, a psicanálise vai começar a lidar com essas duas questões, né? Quando o abuso acontece e quando não acontece, quando há questões de fantasia. E mesmo no abuso concreto, há fantasias em jogo, né? Nunca há realidade pura, nua e crua, transplantada para o psiquismo. Há sempre um processo de metabolização realizado pelo psiquismo, né? Diante dessa forma, a gente tem então essa mudança na história da psicanálise que eu falei para vocês, né? Freud está caminhando, está tentando descobrir o que acontece no aparelho psíquico, como ele se forma, né? Tudo que ele teorizou, que a gente viu no livro, não vai ser abandonado, né? Sobre o recalcamento, sobre a defesa do ego, sobre a experiência que é excessiva, né? O que vai mudar é que, nesses anos ali, ele vai formular que o trauma é sexual, mas em 1897 ele vai, não é um trauma de abuso sexual. Há outras questões, há fantasias que vão estar permeando as relações com pais, com irmãos, com relações afetivas, né, que o sujeito tem desde a mais tenra infância. Então, a teoria psicanalítica, a sua base está ali sendo gestada nos estudos sobre histeria, e há essa mudança de compreensão sobre o que é o trauma, né? Freud vai continuar compreendendo que a gente vai ter experiências traumáticas, né, nas origens das neuroses, mas o que vai mudar é a natureza do trauma, né? Não vai ser mais um trauma de abuso sexual como ele está teorizando nesse começo, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Espero que tenha ficado compreensível, né, essa passagem teórica, esse momento da teoria de Freud. Vocês têm à disposição na plataforma a carta completa de Freud a Fliss, em que ele relata os motivos do abandono da teoria da sedução. E então, com base nesse vídeo e na carta, vocês podem responder a questão proposta, tá ok?
Qualquer dúvida a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá? Matutino segunda-feira, noturno terça-feira, e também estou à disposição pelo meu e-mail institucional, tá ok? Bom, qualquer dúvida, estamos aí para dialogar. Até a próxima!